Oi, eu sou o Mickey. Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu sou o Murilo. E esse é o TV em Cores. Então, antes de começar, gente, vamos se inscrever no canal. Dá like nesse vídeo. E sempre apertar o sininho. Faz o sininho. Gosto do menino. sininho. O sininho é maravilhoso, porque o sininho faz você receberem notificações quando os vídeos saírem aqui no canal. Não esqueçam também da página do Facebook, facebook.com/canal TV em Cores. Curtam a página. E vamos começar, né, gente? E é isso aí. Será que a gente vai precisar apresentar, gente? É Não, bom, eu tô né? sempre não. Não. Vamos lá, é bom, né? Bem, gente, hoje a gente tem a nossa primeira participação aqui, nossa primeira colaboração no TV em Cores, que é o Murilo, do Muro Pequeno, que assim, Oi, gente, nem precisa às vezes de apresentação, né, porque essa pessoa é uma celebridade já, todo mundo já ama. E assim, o Murilo basicamente mora bem longe, veio aqui pra fazer vídeo com a gente, do outro quarto aqui do lado, do corredor. Sim. Pra quem não sabe, nós três moramos juntos e até demorou, né, gente? Né? pra Demorou, fazer verdade. essa participação. E a gente trouxe... Calma, só gostaria de dizer, sou o padrinho deste canal com muito Sim. orgulho, apoiando ali a produção desde o começo, dando as broncas lá e as dicas que você queria pra Claro, poder... todo equipamento que vocês não veem, toda Não pertence a gente. essa profissionalidade aqui vem apadrinhado também no Muro Pequeno. Então, assim, Um dia... nossa Feliz. existência deve. Um dia Fico vocês feliz. verão alguns vídeos sem essas coisas pra vocês verem a diferença que fez. É uma tristeza. Fico muito feliz, é uma alegria enorme estar aqui e a gente trocar umas ideias e tal. A gente tava há um tempo, né, já decidindo o que a gente ia falar quando o Murilo viesse. E com esse boom maravilhoso que deu com The White People, a gente achou melhor falar sobre representação negra em séries. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre The Right People lá no Muro Pequeno também, mas eu acho que tem um monte de coisa que dá pra gente conversar, não só sobre representatividade negra nessa série, como em um monte de outras séries. Mas assim, já comentando uma coisa, eu acho que The Right People acerta numa coisa que eu acho que é super importante quando a gente tá falando de representatividade negra nas séries, que é o que eu mais gosto de ver em outras séries que tem personagens negros também, que é a coisa da humanização das pessoas negras, assim. Só contextualizando um pouco, tipo, a gente tem na mídia, principalmente na mídia americana, a construção de uma série de estereótipos de representação de pessoas negras em toda a história do cinema e da TV americana, assim. É sempre o negro criminoso ou o negro feliz, aquele negro sempre muito feliz, que é sempre companheiro do homem branco, ou é aquele negro que é aquela máquina sexual, ou é a mulher negra que é uma máquina sexual, ou é a mulher negra que é aquela mãe desequilibrada, ou aquela mulher negra que tá ligada aos serviços domésticos. São estereótipos que a mídia sempre reproduziu, assim. Tem também aquele principalmente novela brasileira, que é a negra, que ela é pobre, e aí ela acha o branco rico e ela consegue crescer na vida, ela consegue achar o rumo dela a partir do cara, que não é só bem racista, mas também machista, né? Sim, que é a coisa de sempre ter um branco salvador ali, né? São sempre representações que tratam muito a partir de um estereótipo e que reduzem muito a posição das pessoas negras, assim. E aí, The Right People, e acho que outras séries também que a gente vai comentar, tem o mérito de contar histórias de pessoas negras sem reduzir essas pessoas negras à negritude delas. A negritude não deixa de aparecer ali, o racismo tá ali na série muito forte, assim, mas são pessoas que têm histórias, pessoas que têm vidas, pessoas que têm relacionamentos, pessoas que têm emoções, pessoas que têm sentimentos, que têm afetos e que têm milhões de outras coisas. Quando você vê The White People, você tá sempre esperando a situação onde vai acontecer exatamente isso, do estereótipo ele começar a surgir. Uhum. E nenhum personagem é estereotipado. E toda vez que acontece alguma coisa, você vê assim... Ah, mas isso não aconteceria. Aconteceria, assim. Total. A menina daria pro cara depois de uma situação extremamente dolorosa, onde ele fica extremamente marginalizado. Aconteceria na vida real. Você olha aquilo e você pensa, ai, mas eu achei que foi forçado. Não. Assim, você vê aquelas histórias sendo reais, você olha pra aquelas pessoas, elas são pessoas. Isso faz você se tornar cada vez mais próximo daquela série. Sim, eles são complexos e eu acho que acima de tudo eles são complexos, eles são confusos, eles são falhos. Sim. Pra mim foi o personagem que eu mais fiquei fascinado, que foi a Coco, que todo o discurso dela é muito complexo, porque assim, tem umas falhas ali que você chega e fala, então, isso tá errado, mas você entende de onde aquilo tá vindo, você entende qual é o passado daquela personagem. A Coco tem uma construção maravilhosa porque a série meio que começa lidando com
essa dupla, assim, da menina militante e da menina que é conivente, que, tipo, tá foda-se pra militância e tal, que é a Sam e a Coco. E aí você vê a quantidade enorme de contradições que tem na construção das duas, inclusive quando elas entram em embate, assim. E aí eu, tipo, militante, fiquei naquela coisa Team Sam, né, e a Coco não gosta de você. E aí quando você conhece a história dela e você vai entendendo a complexidade da história dela e a posição que ela coloca pra si mesma no mundo, cara, amém Coco, assim, ela é foda. Não, olha, E ela, exatamente isso, você, não é que você tá torcendo por ela, mas você, eu acho que quando você consegue entender o que tá acontecendo, você fala, caceta, tipo, como é que você chega e vai julgar essa garota? Como é que você chega e vai falar que ela tá errada? Os diálogos que ela tem, ela protagoniza os diálogos mais sinceros da série. Ela chega, ela bate de frente com todo mundo. E todo mundo fica tentando julgar ela. Ela fala, cara, você tá tentando fazer isso? Eu já passei por isso há anos. Eu entendo o que você tá falando há muito tempo. E assim, eu cansei dessa porra toda, sabe? Eu vou aqui fumar o meu baseado enquanto eu penso no futuro, enquanto o cara tá fazendo um oral em mim, porque eu tenho que focar no meu futuro. Eu adoro que ela quebra a quarta parede naquela cena, sim, maravilhoso. Ela tá lá planejando como ela vai fazer pra dominar o mundo e ela olha pro cara e diz que ela vai ser foda pra caralho e ele vai se arrepender muito, que ela vai olhar pra cara dele e nem o nome dele vai lembrar, quer dizer, tipo, ela se impõe de uma maneira assim, porque ela enfrenta muitas situações que pessoas negras são submetidas, da forma dela, mas ela se recusa, por exemplo, a ficar escondida. O Troy tem um relacionamento que ele não assume ela impõe isso. Ela se recusa a estar numa posição vulnerável, ela quer estar numa posição de poder, ela quer sair da situação de vulnerabilidade que ela tá, assim. E eu acho que às vezes ela tem a coisa de estar lutando muito por ela, assim, mas ela sabe, ela tem plena consciência da posição dela como uma mulher negra na sociedade, em relação às coisas que ela passou, e em relação à forma como ela vai enfrentar o mundo mesmo, sabe? E aí o que eu acho que é bacana, assim, é porque a série não constrói ela como exclusivamente boa, como exclusivamente ruim. Ela tem determinadas características que são questionáveis, mas a real é que você consegue entender as razões todas pelas quais ela leva a vida dela da maneira que ela leva, sabe? E eu acho que esse é um elemento interessante porque a série consegue despertar muita empatia na gente. Consegue entender as trajetórias de vida daquelas pessoas, da maneira como essas trajetórias se desenvolvem, assim. E isso é sensacional, é de uma complexidade muito grande que eu acho maravilhosa. E assim, eu acho que não é só a Coco também, todos os outros personagens da série, eles têm muito bem trabalhada toda essa complexidade, são personagens que têm contradições, que têm questões pessoais e tal. E acho que a série acerta muito, assim, na maneira de trazer representatividade negra, que é mais fácil de fazer nessa série, porque é uma série que tem como objeto principal ali a figura de pessoas negras, mas é uma fórmula que eu acho que pode ser explorada em outros personagens também, que a gente até vê sendo explorado em outros personagens em outras séries também, né? Nesse caso de representatividade, principalmente de pessoas negras, é How to Get Away. How to Get Away, né? A gente tem a maravilhosa da Annalise Keating. Where you going? To kick some ass. Tem o Pelo Nate, amor de Deus. tem o Wes, A Michaela também, que na última temporada tá incrível a construção da personagem dela. Sim. E ela é um exemplo, assim, acho que vamos considerar que todas as séries que tem o dedo de Shonda Rhimes ali, tipo How to Get Away with Murder não é dela, mas tem o dedo dela lá, ela produz a série, né? E eu acho que acertam muito nisso, assim, Grey's Anatomy e Scandal tem muito dessa coisa de personagens negras que são figuras centrais na construção das séries e que são personagens extremamente complexos, assim, tipo, a Annalise Keating definitivamente não é reduzida ao fato de ser negra. Olivia Pope não é reduzida ao fato de ser negra, apesar de ser um elemento que aparece muito nas duas, assim, sempre tem pistas ali. E assim, eu penso muito que Grace, a Meredith não é negra por conta da época que Grace foi criada, que foi lá em 2004, 2002, não lembro agora, mas era uma época que se fosse pra ter uma mulher protagonista, ela ia ter que ser branca. Mas apesar de Grey's Anatomy não ter essa protagonista negra, a gente vê personagens negros muito bem construídos ali. E você tem também ali, que eu acho que é uma figura interessante em termos de questões raciais, que é a Yang, que não é negra, mas é asiática, né? Mas que também traz esse elemento da questão da diversidade racial. A gente também tem isso com o Oliver em How to Get Away, mas a gente tem alguns problemas também, que a gente já comentou aqui no canal, dos problemas de How to Get Away, o principal deles é a bifobia, né? Não, isso acontece intensamente com a bifobia da Annalise Keating, porque a Annalise não assume que é bissexual, né? E aí as pessoas simplesmente usam isso como se ela estivesse confusa. Sendo que assim, ela teve uma relação intensa e enorme com aquela mulher, e eles já tinham pisado na bola com relação à bifobia antes com o ex-noivo da Michaela.
Sim, Que foi total. foi pesado que eles fizeram, foi feião. E eles fizeram de novo com a Annalise, assim, é uma parada que tá chata já, porque já tá acontecendo com mais de uma pessoa. E você vê que isso é recorrente, tipo, a mulher não pode ser bissexual. A mulher negra não tem autonomia na própria sexualidade. Total. E isso é muito incômodo, sabe? Tipo, eu fico vendo, quando a gente vê Scandal, assim, eu não vejo Scandal porque Scandal me estressa muito. Mas assim, a coisa da Olivia Pope e do presidente me incomoda profundamente. Eu Sim. acho que incomoda todo mundo. Inclusive, The White People super Super sacaneia defamation. isso. Sim, defamation. I've got a job for you. Right here, in the Oval Office. I'm that eagle. Yes, Mr. President. E assim, você vê aquilo, assim, ela é completamente domada por aquele cara, ela não tem uma liberdade sexual também. Você vê que toda vez que ela tá atrás de uma outra pessoa, ela tá tendo uma relação saudável, aquele cara volta e fudeu com tudo. Eu acho que esse é um problema que se repete um pouco porque as séries às vezes acertam na questão da representação da diversidade sexual de gênero, mas não acertam na questão da diversidade racial. E quando acerta na questão da diversidade racial, não acerta tanto na questão de sexualidade de gênero. Porque isso não é um problema só em How to Get Away, mas é um problema sério em The Right People também. Sim. Né? A coisa da representação da sexualidade das pessoas bissexuais, ela é muito problemática na série inteira, assim. Não só bissexuais, ou todas as orientações. Uhum. Uma mulher que se diz abertamente lésbica, tem um Sim. relacionamento, ela tá noiva, e aí você vê, pouco tempo depois, ela pegando um aluno. E aí você fala, cara, assim, isso acontece? Acontece, mas se você vai reduzir a única personagem lésbica a isso, você faz um estereótipo muito nocivo pra comunidade lésbica. Principalmente a comunidade lésbica negra. Uhum, Sabe? total. As mulheres negras já não têm espaço. As lésbicas negras, então, é zero. E aí, quando você bota uma representação dessa, assim,